Queridos irmãos, prossigamos então com nossos estudos no Evangelho de Marcos. Queridos hermanos, vamos a dar secuencia al estudio en el Evangelio de Marcos. Vamos ao capítulo 4. Iremos al capítulo 4. Vamos ler dos versos 26 a 29. Leeremos del 26 al 29. Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, después espiga, después grano lleno en la espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos ao verso 35. Vamos al versículo 35. O relato do Senhor e seus discípulos nessa tempestade. Que habla del Señor y sus discípulos en una tempestad. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrontados? ¿Cómo no tenéis fe? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos a orar una vez más. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, colocamos mais esse tempo de comunhão na Tua Palavra em Tuas santas mãos. colocamos este tiempo de comunión en tu palabra en tus manos santas. Abençoa-nos, Senhor. Bendícenos, Señor. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Queremos ver mais das riquezas da pessoa de Teu Filho. Queremos ver más de las riquezas de la persona de tu Hijo. Que pelo Teu Espírito Santo Tu possas iluminar os nossos olhos. Que por el Espíritu Santo ilumines nuestros ojos. Que Tua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón. Reveste-nos com a unção necessária para esse tempo de comunhão. Concédenos la unción necesaria para este tiempo de A comunión. unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. La unción que nos enseña sobre todas las cosas. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Así pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Queridos irmãos, hoje, pela graça do Senhor, daremos
o último passo nas nossas meditações. Queridos hermanos, por la gracia del Señor, hoy queremos dar el último paso en nuestras E meditaciones. nosso foco hoje pela manhã será o capítulo 4 de Marcos. Y el foco hoy por la mañana será el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Ele se divide em duas partes. Ese capítulo puede dividirse en dos partes. Observe na sua Bíblia que desde o capítulo 4, verso 1 até o verso 25, Observen su Biblia que desde el versículo 1 hasta el versículo 25, o Senhor é retratado como aquele que semeia. el Señor es presentado como aquel que siembra. Essa é a primeira ênfase. Ese es el primer énfasis. Importante que guardemos isso em nossos corações. Debemos guardar eso en el corazón. Na primeira parte, o Senhor é aquele que semeia. En la primera parte, el Señor es aquel quien siembra. Agora, desde o verso 26 até o final, Ahora, desde el versículo 26 hasta el final, o Senhor é aquele que dorme. el Señor es aquel que duerme. Observe que há duas vezes uma ênfase no Senhor como aquele que dorme. Observe que por dos veces el énfasis está en que el Señor es el que duerme. Na parábola chamada da semente, Aquí lo que se llama la parábola de la semilla, no verso 27, en el versículo 27, é dito que esse homem que lançou a semente à terra. dice que el hombre que echa semilla a tierra. Então esse verso 26 está fazendo uma transição. El versículo 26 entonces es una transición, Até o verso 25, ele é aquele que lança a semente à terra. porque hasta el 25 el Señor es quien siembra. Agora, a partir do verso 26, ele é aquele que dorme. Pero a partir del 26 Él es el que duerme. Claro, se todos nós concordamos que esse homem que lança a semente à terra é o Filho do Homem. Claro, eso es si nosotros todos estamos de acuerdo que quien siembra es el Hijo del Hombre. É o nosso Senhor Jesus. Es nuestro Señor Jesús. Então o verso 27 diz: depois dormisse e se levantasse. Y el versículo 27 entonces dice, y duerme y se levanta. E também quando vamos ao verso 38, Y entonces en el versículo 38, aí está de novo o Senhor Jesus. una vez más encontramos al Señor E Jesús. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Y aquí encontramos al Señor durmiendo sobre un cabezal. Então duas ênfases. Entonces hay dos O énfasis. Senhor Jesus é aquele que semeia e é aquele que dorme. El Señor es aquel que siembra y aquel que duerme. Nós o compreendemos bem como aquele que semeia. Nosotros entendemos bien el Señor cuando habla que Él siembra. Mas por que ele é aquele que dorme? Pero ¿por qué decimos que Él es el quien duerme? O que nós devemos fazer enquanto ele dorme? ¿Qué debemos hacer nosotros en cuanto Él duerme? Qual é o significado desse seu sono? ¿Cuál es el significado de su sueño? Então vamos devagar nessas duas sessões. Entonces vamos despacio en estas dos partes. Vamos primeiro meditar um pouco sobre o Senhor como aquele que semeia. Primeramente vamos a meditar en el Señor como aquel que siembra. Apenas algumas notas. Vamos a mencionar algunas notas. Verso solamente. 14 do capítulo 4. El versículo 14 del capítulo 4. O semeador semeia a palavra. El sembrador es el que siembra la palabra. Tão simples. Eso es muy simple. A semente é a palavra. La semilla es la palabra. O Senhor está usando parábolas para ensinar aqueles que o ouviam. El Señor estaba usando parábolas para enseñar a los que lo oían. Porque ele se refere a eles, ele se dirige a eles como sendo pessoas de pouca compreensão. Porque Él hablaba con ellos como si fueran personas de poca comprensión. Então ele usava essas parábolas para tornar tão simples o seu ensino. Entonces Él usaba las parábolas para hacer la enseñanza más simple. E aqui já temos uma lição maravilhosa. Y aquí tenemos una lección maravillosa. O Senhor Jesus é um homem simples e profundo. El Señor es un hombre que es simple y profundo. Ele ensina profundas lições com palavras simples. Enseña cosas muy profundas con palabras muy simples. Certa vez ouvi uma história sobre um jovem ministro cristão. Una vez escuché la historia de un joven que era ministro cristiano Estava iniciando seu serviço na palavra. y estaba empezando a servir con la palabra. Estava bastante vaidoso. Y tenía mucha vanidad. Então um dia ele se referiu a um irmão mais velho. Y una vez él hizo referencia a un hermano mayor. Ele disse a um irmão mais velho: Y dijo a un hermano quando eu mayor, subo ao púlpito, cuando voy al púlpito, eu nem mesmo sei o que eu vou dizer. ni siquiera sé lo que voy a decir.
O que ele quis dizer com isso? ¿Qué quiso decir él con eso? Que ele iria falar sobre uma inspiração direta do Espírito Santo. Que él hablaría por medio de una inspiración directa del Espíritu Nem Santo. mesmo ele sabia o que ele ia dizer. Ni siquiera él mismo sabía lo que iba a decir. Então o irmão mais velho respondeu assim: Entonces el hermano mayor le dijo: talvez seja por isso que quando você desce, ninguém entendeu o que você disse. puede ser por eso que es que cuando tú bajas del púlpito nadie entendió lo que dijiste. Nosso Senhor Jesus não era um homem assim. El Señor Jesús no era así. Todas as sementes da palavra estavam no seu coração. Todas las semillas de la palabra estaban ya en su corazón. Sim, ele falava por inspiração divina. Sí, él hablaba por inspiración divina. Mas ele tinha tanta substância. Pero él tenía toda substancia. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. He aquí estoy, en el rollo del libro está escrito a mi respecto. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Me da gozo hacer tu voluntad, oh E Dios. dentro do meu coração está a tua lei. Y en mi corazón está tu ley. O Senhor Jesus era como um grande celeiro, El Señor Jesús era como ese lugar donde guardan las semillas, los granos, cheio de sementes. lleno de semillas. Então o semeador semeia a palavra. El sembrador es el que siembra la palabra. Verso 14. El versículo 14. Agora, quando lemos a parábola do semeador e a sua explicação com cuidado, Cuando leemos la parábola del sembrador y su explicación y lo hacemos con cuidado, nós vamos ver que o Senhor, quando a explica, veremos que cuando el Señor la explica, ele vai dizer que todos ouvem a palavra. Él dice que todos oyen la palabra. Esses tipos de solo que ele usa quando fala a parábola, Cuando Él habla de los diferentes tipos de tierra en la parábola, creio que você conhece muito bem essa parábola. yo creo que usted conoce bien Talvez la seja a parábola. mais conhecida entre os cristãos. Posiblemente sea la parábola más conocida de entre los cristianos. Ele fala então sobre a beira do caminho, Entonces él habla de la tierra que está al lado del camino, aquele solo duro, de la tierra que era dura, e a semente cai, donde la semilla cae, e o maligno arrebata do coração. y entonces el maligno la toma del corazón. Ele fala também do solo rochoso, Habla también del suelo con rocas, a semente cai, la semilla cae, lança raiz, tiene raíz, mas há muitas pedras, pero hay muchas piedras. então as raízes não conseguem se aprofundar Entonces las raíces no logran ir profundo e a planta se seca. y la planta se seca. Também ele fala de um solo com espinhos También habla de suelo con espinos. e diz que a semente também lança raiz, Entonces dice también que la semilla tiene raíz, começa a crescer, empieza a crecer, mas os espinhos ao redor dela pero los espinos al su alrededor sufocam a palavra. la ahogan a la palabra. E na linguagem de Lucas 8, Y de acuerdo con Lucas que 8, também descreve essa que parábola, también describe la misma parábola, na explicação do Senhor, cuando el Señor explica, ele diz assim: Él dice, os seus frutos não chegam a amadurecer. sus frutos no llegan a madurar. Que figura mais Qué interessante. figura interesante. Como isso fala a respeito do nosso crescimento. ¿Cómo eso nos habla de nuestro crecimiento? Se há espinhos ao redor que não são tratados, Si hay espinos al nuestro contorno que no son tratados, qual o resultado? ¿cuál es el resultado? Sim, o solo recebeu a semente. Sí, el suelo recibió la semilla, A semente frutificou e a plantazinha lançou raízes. la semilla brotó, la planta empezó a tener raíces, E ela começa a crescer. empezó a crecer, Mas os espinhos a sufocaram. pero los espinos la ahogaron. E o resultado? Y el resultado, Seus frutos não chegam a amadurecer. y sus frutos no llegan a madurar. A ênfase aí é maturidade. El énfasis es maturidad. Não é apenas o poder da semente. No es solamente el poder de la semilla. Todos nós já recebemos a palavra. Todos nosotros hemos recibido la palabra. Ela já lançou raízes no nosso Ela ya coração. empezó a lanzar las raíces en nuestro Essa corazón. planta já está crescendo. La planta ya está creciendo. Mas a questão não é a planta em si mesma. Pero la cuestión no es la planta en sí misma, Porque a terra por si mesmo frutifica. porque la tierra de sí misma fructifica. A semente tem poder em si mesma. La semilla tiene poder en sí misma. Mas não apenas isso. No solamente eso. É necessário algo. Es necesario algo. É necessário que os espinhos que estão ao redor, Es necesario que los espinos que están alrededor eles sejam definitivamente tratados. sean tratados de manera definitiva. Do contrário, essa planta sim irá crescer,
De lo contrario, la planta sí crecerá, mas até um determinado ponto. pero hasta un determinado punto. Uma plantinha anã, miúda. Será una plantita enana. Seus frutos não chegam a Y amadurecer. sus frutos no llegan a madurar. Então essa é a parábola simples do Senhor Jesus. Esa es la palabra simple del Señor. E aí ele fala sobre a boa terra. Y ahí habla de la tierra que es buena. Terra é boa. Esta es buena tierra. A semente cai nessa terra. Las semillas caen en esa E ela tierra. cresce e frutifica. Ella crece y fructifica. Então a ênfase da parábola do semeador não é a recepção da palavra, El énfasis de la parábola del sembrador entonces no es la recepción de la palabra, mas sim a frutificação. pero el dar fruto. Então aquela terra que frutifica, La tierra que produce fruto ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Agora, as notas que queremos extrair nessa primeira sessão Ahora, las notas que queremos aprender aquí en esta primera parte. em primeiro lugar, En primer lugar, todos ouviram a palavra. todos escucharon la palabra. Nós estamos aqui na nossa última sessão. Estamos aquí en nuestra última sesión. Qual é a expectativa dos nossos corações? ¿Cuál es la expectativa de nuestro corazón? É que desde a primeira sessão, Es que desde la primera sesión, o semeador possa ter estado conosco. el que siembra, el Señor estuvo con nosotros. Essa é a nossa expectativa. Es la expectativa que tenemos. Porque se ele não semeia a palavra, Porque si Él no siembra la semilla, então nada será produzido. nada será producido. Mas se nós recebemos a sua palavra, Pero si recibimos su palabra, isso não é verdadeiro apenas nesse encontro que nós estamos tendo. eso no es verdad solamente aquí en nuestro encuentro, É verdade no nosso dia a dia com o Senhor, pero en nuestro día a día con el Señor, quando meditamos na palavra, al meditar en la palabra, quando lemos um livro espiritual, al leer un libro espiritual, quando nos encontramos com nossos irmãos e compartilhamos algo. cuando nos encontramos con los hermanos y repartimos algo. O que o semeador quer fazer? ¿Qué quiere hacer el sembrador? Lançar as suas sementes Él quiere lanzar sus semillas no nosso coração. en nuestro corazón. Então todos ouvem. Todos oyen. Usando o exemplo atual, Usando un ejemplo actual, todos os que estivemos aqui ouvimos a palavra. todos los que estuvimos aquí oyeron la palabra. Então a segunda ênfase dessa parábola El segundo énfasis de esta é parábola exatamente o ouvir. es exactamente ese oír, escuchar. Então preste atenção. Preste atención. Veja o verso 15. Vea el versículo 15. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. E enquanto a ouvem. Pero después que la oyen, Então não podemos dizer que aquele solo rochoso se compõe de pessoas que não ouviram a palavra. entonces no podemos decir que este suelo, esta tierra, es de personas que no oyen la palabra, Eles ouviram a palavra. pues oyeron la palabra. Mas o coração é como um solo beira do caminho. Pero el corazón era como esa tierra junto al camino, Uma terra dura, que es dura, onde a semente não pode lançar raízes. donde la semilla no logra lanzar sus raíces. Então, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Verso 15. En el versículo 15, y después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Veja de novo a ênfase no verso 16. Observen otra vez el énfasis en el 16. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, os quais, ouvindo a palavra, los que cuando han oído la palabra, logo a recebem com alegria. al momento la reciben con gozo. Então observe com cuidado a ênfase do Senhor. Entonces vea con cuidado el énfasis del Señor. Eles ouviram também a palavra. También oyeron la palabra. Os do solo rochoso. Los de este suelo con pedregales. Verso 17. Versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Então o que o Senhor chamou de solo rochoso,
Entonces, ¿a qué llama el Señor esto de pedregales? A que ele comparou essas pedras? ¿A qué Él comparó las As piedras? angústias e as perseguições. Las comparó a tribulación y persecución. Então leia com cuidado. Lea cuidadosamente. As angústias e as perseguições Angustias, tribulaciones, são persecuciones como pedras. son como piedras. Versículo 18. Versículo 18. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Los que oyen, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Mais uma vez a mesma ênfase. Otra vez tenemos el mismo énfasis. E é importante que então registremos isso em nossos Y corações. debemos registrar eso en el corazón. Todos ouviram. Todos la oyeron. Então nosso Senhor vai explicar esse solo essa terra com espinhos. El Señor entonces va a explicar la tierra con espinos. Verso 19. En el versículo O que 19. são os espinhos? ¿Qué son los espinos? São os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Então já vimos duas ênfases. Entonces ya hemos visto dos énfasis. Primeiro, todos ouvem. En primer lugar, todos oyen. A ênfase no ouvir. Entonces está enfatizando el oír. Segunda ênfase. El segundo O énfasis. propósito da parábola é falar sobre frutificação. El propósito de esta parábola es hablar de producir fruto. Não apenas de receber a palavra, No solamente de recibir la palabra, mas de produzir fruto. pero de producir el fruto. Frutificação. Frutificar. Agora, o que são esses espinhos? ¿Qué son esos espinos? Aqui também recebemos muita ajuda. Aquí recibimos mucha ayuda. Primeiro, mesmo que você não precise abrir sua Bíblia agora, No tiene que abrir su Biblia ahora, mas anote aí. pero haga las notas. Mateus 13, Mateo 13, Marcos 4, Marcos 4, onde nós estamos, aquí donde estamos, e Lucas 8. y Lucas 8. Nesses três lugares, a parábola do semeador é descrita. En esos tres lugares encontramos la palabra de la parábola del sembrador. Só que ela é interpretada de maneiras complementares. Pero son interpretadas de maneras complementarias. Essa é uma das belezas da Bíblia. Esa es una de las bellezas de la Biblia. O Espírito Santo nunca repete as coisas em vão. El Espíritu Santo no repite las cosas en vano. Sempre que ele repete alguma coisa, Si Él repite algo, ele deseja complementar algo. es porque desea complementar eso. Então o que nós temos em Mateus 13? ¿Qué encontramos en Mateo 13? No verso En el 22, versículo 22. é dito que a semente que foi semeada entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Apenas esse verso leiamos em Mateus 13, verso 22. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Então está vendo como o Senhor interpretou aí em Mateus 13? Ve cómo el Señor interpretó aquí en Mateo 13. Cuidados do mundo Aquí dice el afán de este siglo e a fascinação das riquezas. y el engaño de las riquezas. Então nós temos aqui, vamos chamar de dois espinhos. Aquí vamos a llamar esto de dos espinos. Cuidados do mundo e fascinação das riquezas. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Agora vamos de novo a Marcos 4, Entonces volvemos a Marcos 4, verso 19. versículo 19. Aqui o Senhor está interpretando o mesmo solo, Aquí el Señor interpreta el mismo tipo de tierra, mas agora ele cita três espinhos. pero aquí habla de tres espinos. Ele repete os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. Repite los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. E ele acrescenta as demais ambições. Pero él pone una cosa más, que son las codicias de otras cosas, Outros alvos, otros blancos, outros desejos, otras metas, otros outras deseos, paixões, otras pasiones, outras ambições. otras ambiciones. Então esse é o terceiro espinho. Ese es el tercer E espino. vamos sim abrir em Lucas 8. Vamos a abrir en Lucas capítulo Vamos ver 8. como o Senhor interpretou aqui esse solo. Vamos a ver cómo el Señor interpretó en Lucas 8 ese tipo de tierra. Versículo 14. 8:14, Lucas. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram
E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Então você percebeu que o Senhor acrescentou um quarto espinho? Entonces aquí usted vio que el Señor puso un espino más, el cuarto. Está apenas em Lucas. Eso aparece solamente en Lucas. E o nome desse espinho é os deleites ou os prazeres desta vida. Y el nombre de ese espino es placeres de la vida. Então o Senhor está ensinando sobre 4 espinhos. Entonces el Señor enseñó sobre 4 espinos. Uma preocupação com os cuidados deste mundo é o primeiro. El primero es los afanes de este siglo. O segundo é uma fascinação por riquezas, por obter mais e mais. Otra cosa es el deseo, la fascinación de tener riquezas, de poseer más y más. O terceiro são ambições de muitas coisas. El tercero son las codicias de muchas cosas. E o último são os prazeres desta vida. Y el último son los placeres de la vida. Sabe, irmão, o mundo oferece muitos prazeres. Sabe que el mundo ofrece muchos placeres. O mundo é atraente. El mundo atrae. Quem de nós irá negar isso? ¿Quién negaría eso? Há como que luzes brilhantes no mundo que apelam para o nosso coração. Hay como que luces que brillan en el mundo y que llaman nuestro corazón. O mundo é atraente, El mundo nos atrae, mas Cristo é desejável. pero Cristo es deseable. Cristo é amável. Cristo es amable. O mundo é sedutor, El mundo es seductor, mas Cristo é amável. pero Cristo es amable. Qual é a diferença entre um sedutor e alguém que ama? ¿Cuál es la diferencia entre un seductor y alguien que ama? O sedutor busca coisas apenas para si mesmo. El seductor busca algo solamente para sí mismo. Por isso ele seduz. Por entonces decimos que seduce. Porque ele busca algo só para a sua satisfação. Porque busca algo solo para su E satisfacción. quando ele não tem mais satisfação, Y cuando no tiene más placer, então ele joga fora. entonces lo tira fuera, lo echa fuera. Esse é o sedutor. Ese es el seductor. Isso é o mundo. Ese es el mundo. Isso é o que o mundo faz conosco. Eso es lo que el mundo hace con nosotros. E Cristo? Y Cristo. Cristo não é sedutor. Cristo no es seductor, Cristo é amável. pero Cristo es amable. Ele amou a sua igreja. Él amó a su iglesia. Ele se entregou por ela. Él se entregó por ella. Ele não a usou para os seus prazeres. Él no la usó para sus placeres, Ele se entregou por ela. pero Él se entregó por ella Para que ela fosse santificada. para que sea santificada. Aquela que era imunda La fosse que- santificada. Ella que era inmunda que fuera santificada Pela lavagem de água pela palavra. por el lavamiento de agua por la palabra. Ah, quanta relação há disso com a parábola do semeador. ¿Cuánta relación existe entre eso y la parábola del sembrador? Ele é aquele que semeia a palavra. Él es el quien siembra la semilla. Porque ele quer lavar a igreja com a água pura da palavra. Y Él quiere lavar la iglesia con el agua pura de la palabra. Mas qual é então o problema? ¿Cuál es el problema? Não é a palavra. No es la palabra. E nem mesmo é o semeador. Tampoco es el quien siembra. O problema é o coração. Pero el problema es el corazón. Então, para que não entremos em todos os detalhes, Para no entrar en todos los detalles, nós chamamos atenção apenas para este solo. queremos llamar atención solo para este suelo, O esta solo tierra, com os espinhos. el de los espinos. Porque embora toda a parábola tenha ênfase na frutificação, Porque aunque toda la parábola tenga énfasis en el fruto, quando nós olhamos para esses espinhos nesse solo, ahora, al contemplar los espinos aquí en esta parte, aí nós vemos graficamente essa ênfase da parábola. entonces podemos ver de manera gráfica el énfasis de la Porque parábola. aí o Senhor coloca verbalmente: Porque aquí el Señor la dice explícitamente, os verbalmente. seus frutos não chegam à maturidade. Sus frutos no llegan a madurez. Porque é isso que ele busca. Pues es eso lo que Él busca. O que o Senhor busca quando semeia? ¿Qué busca el Señor cuando siembra? Não apenas que nós recebamos a palavra. No solo que nosotros recebamos la palabra. Quando ele semeia a palavra, ele busca frutos. Cuando Él siembra la palabra, Él busca frutos. Quão importante é essa lição? Cuán importante es esa lección. E para que produza frutos, o que é necessário? Y para que hayan frutos, ¿qué es necesario?
Quando ele falou sobre o solo rochoso, al hablar del suelo con piedras, ele comparou as pedras às angústias e às perseguições. él comparó las piedras con las angustias y las persecuciones. Quantas perseguições e angústias vêm a nós? ¿Cuántas persecuciones y angustias tenemos? O que nós fazemos? ¿Qué hacemos? Qual é a nossa pergunta? ¿Cuál es nuestra pregunta? Por que isso, Senhor? Señor, ¿por qué me ocurre esto? Essa é a nossa pergunta? Esa es nuestra pregunta. Essa é a pergunta errada. Esa pregunta está equivocada. Quando Pedro fala sobre angústias e perseguições na sua epístola, Cuando Pedro habla de angustias y persecuciones en su epístola, ele diz que elas têm um poder de fogo em nossas vidas. él dice que tiene poder como de fuego en nuestras vidas. Elas provam, é um fogo que prova o ouro. Es el fuego que pone el oro a prueba, que lo purifica. E quando o fogo se aproxima do ouro, Cuando el fuego se aproxima del oro, podemos dizer que o ouro não tem medo do fogo. podemos decir que el oro no tiene miedo al fuego. Por quê? ¿Por qué? O ouro é em si mesmo precioso, Porque el oro es en sí mismo precioso, mas ele tem impurezas. pero el oro tiene impurezas. Em meio à preciosidade, En medio de tantas cosas de su preciosidad, também há impurezas. hay impurezas. Assim é conosco. Y así somos nosotros. Há ouro em nós, Hay oro en nosotros, pela graça de Deus, por la gracia de Dios, mas também há impurezas em pero nós. también hay impurezas. Então, na medida que as angústias e as perseguições se aproximam, Entonces, a la medida que las angustias y las persecuciones se aproximan, esse é o fogo que Pedro descreve. ese es el fuego de que habla Pedro. E ele diz: irá apurar o ouro. Entonces dice que va a purificar el oro. Me lembro quando era um menino, Yo me acuerdo cuando era pequeño, meu pai era um odontólogo, mi padre era un dentista. num tempo em que essa profissão era muito rudimentar. Y en esa época era una profesión rudimentar. Isso são mais ou menos 70 anos atrás. Estoy hablando de 70 años atrás. Então, quando eles iam fundir uma restauração, Entonces, cuando iban a fundir, esa es la pieza que ponen en el diente. ele usava um cadinho e colocava a prata dentro do cadinho, Entonces había um recipiente. un recipiente y ahí ponía la plata. E essa prata era prata, mas havia impurezas. Había plata ahí, pero era plata con impurezas. Então, o que ele fazia? ¿Qué hacía? Eu era um pequeno menino Yo era un niño pequeño e tenho essa memória na minha y mente. me acuerdo de eso en mi memoria. Ele usava um maçarico, aquilo que tem o fogo, Él usaba fuego e ele bombeava com o pé, y entonces con el pie él bombeaba el combustible. como um fole. ¿Sí? Era O aire, bombeia o ar. Entonces bombeaba el aire Para o fogo se manter aceso. para mantener el fuego prendido. E colocava aquele fogo no cadinho, no recipiente onde estava a prata. Entonces colocaba ese fuego en el sobre la plata que estaba en el recipiente E aproximava o fogo. y empezaba a aproximar el fuego. Agora preste atenção. Oiga con atención. Ele aproximava o maçarico e a prata começava a se derreter. Al aproximar el fuego, la plata empezaba a derretirse. E quando aquele pedaço de prata se derretia, Y cuando el pedazo de plata se derretía, então, como eu ainda era uma criança, yo aún era muy pequeño. aquilo me chamava a atenção. Eso me llamaba atención. Aquela prata se tornava uma bolinha líquida, Esa plata que parecía una pequeña bola líquida. porque ela se derreteu. Y eso significa que había derretido. E aquelas impurezas que estavam dentro da prata vinham para a superfície. Y todas las impurezas que estaban dentro de la plata iban para la superficie. Estavam dentro da prata, Estaban dentro de la plata. mas vinham agora para a superfície. Ahora afloraban para la superficie. Mas à medida que o fogo então se aproximava mais, Y a la medida que el fuego se aproximaba aún más, aquelas impurezas, elas eram negras sobre a face da prata. las impurezas se ponían negras sobre la superficie de la plata. A prata é cor de prata, cinza. La plata es color de plata, ceniza. E aquelas impurezas eram negras. Y las impurezas eran negras. E elas se manifestavam na superfície da prata. Entonces se manifestaban sobre la superficie de la À plata. medida que o fogo ia chegando, Y a la medida que el fuego iba aproximándose, essas impurezas negras iam sumindo. las impurezas negras iban desapareciendo. Por quê? ¿Por qué? Porque o fogo consumia as impurezas. Porque el fuego consumía las impurezas. Agora a coisa mais bonita, Pero lo más bonito, até quando o depurador ou purificador manteria o fogo na prata? la pregunta es hasta cuándo el purificador tiene que mantener el fuego sobre la plata.
Se ele mantiver muito tempo, si él lo hiciera por más tiempo, ele vai queimar a prata. quemaría la plata, Muito calor, porque era muy caliente, muito fogo. era mucho fuego. Então ele teria que ser muito habilidoso. Entonces él tenía que tener gran habilidad Então, em qual momento ele ia retirar o fogo? para saber exactamente en qué momento quitar el fuego. E qual era esse momento? ¿Qué momento era ese? Quando ele pudesse ver o seu rosto na prata. Cuando él pudiese contemplar su rostro sobre la plata. Porque a prata se tornava como um espelho. La plata se tornaba como un espejo. E ele podia ver o seu rosto. Entonces él podía contemplar, ver su rostro en él. Então ele retirava o fogo. Entonces era el momento de O retirar que o el Senhor fuego. está fazendo conosco? ¿Qué hace el Señor con nosotros? O fogo tem se aproximado El fuego se aproxima em nossas vidas. en nuestra vida Tantas circunstâncias, por medio de tantas circunstancias tantos y acontecimentos. tantas cosas que nos pasan. Alguns de nós passam muitas dores, Algunos de nosotros pasamos por muchos dolores muitas aflições. y aflicciones. O fogo tem se aproximado. El fuego se aproxima Nós estamos sendo provados. y estamos en pruebas. Nossa fé está sendo Nuestra provada. nuestra fe está probada. Mas quem segura o maçarico? Pero ¿quién está sujetando el fuego? O nosso amado Senhor. Nuestro amado Señor. Quando é que Ele vai retirar o fogo de nós? ¿Cuándo Él va a quitar el fuego de nosotros? Quando Ele puder ver o seu rosto em nossas vidas. Cuando Él pueda ver su rostro en nuestra vida. Quando o caráter de Cristo estiver formado em nós. Cuando el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. O Espírito Santo é tão habilidoso. El Espíritu Santo es tan habilidoso. Ele sabe o que Ele está fazendo. Sabe exactamente lo que hace. Ele não irá poupar os sofrimentos. Él no escatimará el sufrimiento, no Él- parará con el sufrimiento, Ele irá usar o sofrimento. pero usará el sufrimiento. Porque Ele é o santo depurador. Porque Él es el santo purificador. Oh, meus amados irmãos. Amados hermanos, Que privilégio é para nós. qué privilegio para nosotros. Então qual é a expectativa do Senhor? ¿Cuál es la expectativa del Señor? Maturidade. Madurez. E o que é maturidade? ¿Qué es madurez? Ver a sua face em nós. Que Él vea su faz, su rostro en nosotros. Isso é maturidade. Eso es maturidad. Não é a quantidade de conhecimento bíblico. No es la cantidad de conocimiento de la Biblia. É extremamente importante o conhecimento bíblico. Claro, es extremadamente muy importante que conozcamos la Biblia. Mas ele pode ser em si mesmo apenas letra árida. Pero eso puede ser letra muerta para O que o Senhor nosotros. busca em nós? ¿Qué busca el Señor en nosotros? Ver a face do seu filho em nós. Ver el rostro de su Hijo en E nosotros. como ele produzirá ¿Y isso? cómo producirá eso? Através do fogo. Por medio del fuego. Então digamos que na figura, En figura, o fogo está registrado aí nessa parábola. el fuego está registrado aquí en la parábola. As pedras são fogo. Es como si las piedras fueran el fuego. As angústias e perseguições são fogo. Las angustias, las persecuciones, las tribulaciones son el fuego. Pedro interpretou muito claro isso para nós. Pedro interpretó eso claramente para nosotros. E os espinhos também são fogo. Y los espinos también son fuego. O Senhor usa os cuidados do mundo. El Señor usa esos afanes del siglo. O Senhor usa a questão das ambições. Él usa las codicias. O Senhor, de alguma maneira, De alguna manera, na sua soberania en maravilhosa, su soberanía maravillosa, pode usar essas coisas Él puede usar esas cosas para que a semente lance raízes mais profundas. para que la semilla eche raíces de manera más profunda. Mas qual é a responsabilidade do nosso Pero coração? ¿cuál es la responsabilidad de nuestro corazón? Manter essas coisas onde elas devem estar. Mantener cada cosa donde debe estar. Vamos tentar explicar assim. Vamos a explicar. Se uma planta lança a raiz aqui Si una planta echa raíz aquí e os espinhos estão ao redor dela, y los espinos están a su alrededor, na medida que essa plantinha cresce, cuando esa planta empieza a crecer, claro que esses espinhos irão sufocar o seu crescimento. claro, los espinos intentarán ahogar el crecimiento. Mas se a semente é lançada aqui Pero si la semilla está lanzada e aquí os espinhos estão colocados aqui, y los espinos están allí, eles não trarão nenhum problema para a planta. no será ningún problema para la planta. Você compreendeu a diferença? ¿Entendió la diferencia? Será que nós não temos cuidados do mundo? ¿Será que nosotros no tenemos afanes de este siglo? Nós não somos casados? ¿No somos casados? Nós não temos filhos? ¿No tenemos hijos? Nós não temos que trabalhar? ¿No tenemos que trabajar? Cuidados do mundo. Afanes de este siglo. Mas qual é a diferença então? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Qual é a distância entre esses espinhos e a planta? La cuestión es cuál es la distancia entre los espinos y la planta. Quando nosso Senhor falou sobre a sua vinda, Cuando el Señor habló de su vuelta, Ele diz, será como nos dias de Noé. será como los días de Noé. O que eles faziam nos dias de Noé?
¿Qué hacían en los días de Noé? Compravam e vendiam. Compraban y vendían. Casavam-se e davam-se em casamento. Se casaban y se daban en casamiento. Plantavam e edificavam. Plantaban y construían. Não são todas coisas lícitas? Esas son todas cosas Não lícitas. são coisas normais? No son cosas normales. Nenhum de nós vive sem comprar. Ninguno de nosotros vive sin comprar. Cuidados normais da vida. Cuidados normales de la A vida. grande questão é: La cuestión es, o quanto esses espinhos estão próximos dessa planta? ¿cuán cerca están esos espinos de la planta? E o que significa os espinhos próximos da ¿Y planta? qué significa los espinos cuando están muy cerca de la Significa que planta? estaremos vivendo para os cuidados do mundo. Es que estaremos viviendo para los afanes de este O siglo. problema não são os cuidados do mundo. Los problemas no son los afanes del mundo, Nós não vamos nos retirar do mundo. porque nosotros no vamos a salir de este mundo. Nós vamos continuar com os nossos trabalhos. Proseguiremos con nuestros trabajos. Todos os cuidados continuarão. Todos los cuidados continúan, Mas temos que guardar o nosso coração, pero debemos guardar el corazón, porque este não é o objetivo de nossas vidas. porque ese no es la meta de nuestra vida. É isso que João chama de soberba da vida. Es lo que Juan llama de la soberbia de la vida. Digamos, viver a vida pela própria vida. O sea, vivir la vida por la vida, Porque amamos a vida porque amamos la e vida. as coisas dessa vida. Y las cosas de esta vida Então, cuidados do mundo. son los afanes de este siglo. Se eles estiverem próximos da planta, Si están muy cerca de la planta, eles sufocarão a palavra. ahogarán la palabra. Fascinação das riquezas, a mesma coisa. Y la fascinación de las riquezas. Há alguma coisa condenável pelo Senhor se desejamos prosperar? Es condenable si el Señor desea que nosotros prosperemos. Todos os irmãos que nós conhecemos desejam prosperar. Todos los hermanos que conocemos desean ser prósperos. Se possível, desejam ter uma casa melhor, um automóvel melhor. Desean tener una casa mejor, un auto mejor. Qual é o problema disso? ¿Cuál es el problema Não con tem eso? nenhum problema. No hay ningún problema. Então, qual seria o problema? ¿Cuál sería el problema? Essas fascinações das riquezas. Si esos cuidados, esos deseos de Eles se riquezas, aproximam da planta. si se aproximan mucho de la planta, Então, nós vivemos para conquistar. entonces pasamos a vivir para conquistar Vivemos para obter mais. y para obtener más. Quando Salomão fala disso no livro de Eclesiastes, Cuando Salomón habla de eso en Eclesiastes, ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Essa é uma expressão muito interessante. Eso es una expresión muy interesante, Porque no livro de Eclesiastes há duas frases que são centrais. porque en el libro de Eclesiastes hay dos frases centrales. Uma, na verdade, é uma palavra. En realidad una de ellas es simplemente una É palabra, a palavra vaidade. es la palabra vanidad. Aparece no livro de Eclesiastes mais de 30 vezes. Aparece más de 30 veces en Eclesiastes. A outra expressão é uma frase. La otra expresión es una frase, Debaixo do céu ou debaixo do sol. abajo del cielo o abajo del sol. Agora veja que interessante. Vea qué A interesante. palavra vaidade, La palabra vanidad na língua original no hebraico, en hebraico fala de uma bolha. es como si fuera burbuja. Ok, burbuja. Esta é a palavra vaidade no livro de Eclesiastes. Esa es la palabra vanidad en el libro de Essa Eclesiastes. bolha de sabão. Esa burbuja de jabón. Agora observe. Observe, Quando uma criança vê uma bolha de sabão, cuando un niño ve esa burbuja de jabón, o que ele faz? ¿qué hace? Quando a luz bate nessa bolha, Cuando la luz incide sobre la burbuja, a luz sofre difração. la luz se decompone. E então o que acontece com a bolha? Entonces, ¿qué ocurre con esa burbuja? Ela tem 7 cores. Aparecen 7 colores, As cores do arco-íris. que son los colores del arco Não é iris. assim? ¿No es E así? o que as crianças fazem? ¿Y qué hacen los niños? Elas correm atrás dessas bolhas. Corren hacia esas burbujas. Mas quando elas colocam a mão na bolha, Pero cuando la tocan, o que elas têm na mão? ¿qué tienen en la mano? Nada. Nada. Isso que Salomão chamou de vaidade. Es eso lo que Salomón dijo y llamó de vanidad. O mundo brilha com 7 cores. El mundo brilla con 7 colores. Você pode ter mais. Usted puede tener más. Você pode ser mais. Tú puedes ser más. Mais sucesso. Tener más suceso. Mais prestígio. Más prestigio. Mais posição. Más posición. Mais fama. Más fama. Mais popularidade. Mais popularidade. Mais e mais. Más y más. Mas quando nós tocamos a mão, Pero cuando extendemos y tocamos con la mano, não há nada. no encontramos nada. Debaixo do sol.
abajo del sol, tudo é vaidade. todo es vanidad. Então, amados irmãos, Amados a hermanos, grande questão é la cuestión es como nós lidamos com o assunto do possuir. cómo tratamos del asunto de tener, poseer. Foi isso que o Senhor quis dizer com fascinação das riquezas. Entonces aquí dicen los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas. Interessante essa expressão em espanhol, engano, Es muy interesante esta expresión aquí en español, engaño, porque tem relação mesmo com o termo original. porque realmente está relacionado con el término original. A outra ideia envolvida na palavra Pero hay otra idea que está también involucrada en esta palabra. é a ideia de atração ou de fascínio, de ser seduzido pelas riquezas. Es la idea de atracción, de seducción de las riquezas. Então, em português, encontramos a fascinação das riquezas. Entonces en portugués está esa atracción de las riquezas. Quando Paulo escreve aos Gálatas que estavam se desviando do Evangelho de Cristo, Entonces cuando Pablo habló a los Gálatas cuando se estaban afastando de Cristo, ele pergunta: quem vos fascinou? E a ideia é como que enfeitiçou. entonces allí la palabra es esa misma, ¿no? ¿Quién los ha seducido, engañado? Sim. Então, amados irmãos, esse é o segundo espinho. Ese es el segundo espino. O terceiro são as demais ambições. Entonces el tercero son las codicias de otras cosas, No verso 19 de Marcos en el 4. versículo 19 de Marcos 4. E quando vamos a Lucas, já lemos, Y en Lucas, que ya hemos leído, os deleites, os prazeres da vida. los placeres de la vida. Aqueles que dizem assim: Hay algunos que dicen, a vida é muito desejável, la vida es deseable, então eu quero obter dela o máximo de prazer. entonces quiero obtener de ella el máximo placer. Eu quero viver para ser feliz. Quiero vivir para ser feliz. Quero o máximo desta vida. Quiero lo máximo de esta vida. Isso foi o que o Senhor chamou de os deleites, os prazeres desta vida. Es a eso que el Señor se refiere cuando habla de los placeres E de la de vida. novo é importante a figura que nós colocamos aqui. Y nuevamente es importante observar la figura que hemos mencionado. Será que há algo de errado em tirarmos férias? ¿Será que hay algo errado de salir de vacaciones? Será que há algo de errado em visitarmos determinados lugares? Em Será- termos uma noite diante de uma lareira? ¿Será que está mal visitarnos algunos lugares o tener un tiempo rico, agradable? Não há nada de errado. No hay nada de malo. Mas qual é o problema? Pero ¿cuál es el problema? Quando nós vivemos para estas coisas. Cuando pasamos a vivir para estas cosas. Os deleites, prazeres da vida sufocam a palavra. Entonces los placeres de la vida ahogan la palabra. Então a última nota sobre essa primeira parte. La última nota sobre esa primera parte. Se todos ouvem, Si todos oyen, abra por favor em Lucas 8. abra por favor en Lucas 8. O que fará a diferença? ¿Qué hará la diferencia? Lucas 8:15. Lucas 8:15. Esse é um verso de tanto valor, amados irmãos. Es un versículo con tanto valor, hermanos. Lucas 8:15. Lucas 8:15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, Mas la que cayó en buena tierra, estos son los... no está nessa sequência, não. não Pode é ler. problema, pode ler. Mas o que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Então você viu aí a palavra ouvida. Entonces ve aquí palabra oída. Todos ouviram a palavra. Todos oyeron la palabra. Os 4 tipos de solo. Los 4 tipos de tierra. Na verdade são 6 tipos. Son 6 tipos. Então quando chegamos no verso 15, Entonces en el versículo 15, Lucas vai dizer o que é ouvir. Lucas nos dice lo que es oír. E só ele vai dizer. Y solamente él lo dice. Então ele usa a expressão retém a palavra. Entonces aquí él dice que ellos retienen la palabra. Essa é a palavra em espanhol? Essa palavra retém, como está usada aí, La palabra aquí retienen, ouça com atenção, oiga con atención. é muito significativa. Tiene mucho significado. Sabe o que ela significa? ¿Sabe lo que significa? Todos nós estamos ouvindo a palavra. Todos estamos escuchando la palabra. Para que ela frutifique, Pero para que ella dé fruto, nós temos que retê-la no nosso coração. tenemos que retenerla en nuestro corazón. Então, o que é reter? ¿Qué es retener? Vamos examinar a palavra. Vamos a examinar esa palabra. Qual é o sentido dela na língua original? ¿Cuál es el sentido de esa palabra en
en el original. Muito interessante. Eso es muy interesante. Fala da atitude de um piloto de um navio Él habla de la actitud de un piloto de un barco. quando ele checa, ele confere o curso, a velocidade daquela embarcação. Cuando él se da cuenta y confiere el curso y la velocidad del barco. Veja a importância disso, irmão. Vea qué importante es eso. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, Cuando oímos la palabra del o Señor, que o Senhor quer que nós façamos? ¿qué desea el Señor que hagamos? Oh, quão boa palavra! Qué palabra buena, Oh, quão palavra bonita! qué palabra bonita. Ela me ajudou aqui ou ali. Me ayudó aquí y allí. O que o Senhor quer que façamos quando ouvimos a sua palavra? Pero ¿qué quiere que el Señor que hagamos cuando oímos la palabra? Que nós possamos checar ou conferir o curso de nossas vidas. Que podamos examinar el curso de nuestra vida. Examinar a velocidade com que estamos avançando naquilo que o Senhor tem proposto para nós. Examinar con qué velocidad estamos avanzando en dirección a lo que el Señor ha puesto para nosotros. Se a meta está bem colocada. Si la meta está bien colocada. É claro, se uma embarcação não checa essas coisas, não confere, Entonces, si un barco no está bien con respecto a esas cosas, ele sai para ir ao Japão e chega na Austrália. sale para ir al Japón y llega en Australia. Porque há necessidade de checar o curso, a velocidade da embarcação. Porque es necesario examinar el curso, la velocidad, la dirección. Então, que ensino precioso o Senhor está nos dando aqui. Entonces el Señor aquí nos da esa enseñanza muy preciosa. Nós queremos dar frutos. Queremos dar fruto. Então, ao recebermos a palavra, Entonces, al recibir la palabra, lá no nosso quarto secreto, en nuestro cuarto secreto, na nossa oração particular, cuando oramos particularmente, meditando na palavra de Deus, cuando meditamos en la palabra de Dios, junto com os santos, junto con los santos, qual é a nossa responsabilidade? ¿cuál es nuestra responsabilidad? Conferir o curso e a velocidade do navio. Examinar, comparar el curso y la velocidad de ese barco. Que o Senhor nos ensine a respeito Que disso. el Señor nos enseñe sobre eso. Não apenas dizer é uma boa palavra, No solo decir, es una buena palabra, mas permitir que ela seja para nós pero permitir que sea para nosotros aquela faca afiada de dois aquel gumes, cuchillo afilado que penetra até dividir alma de espírito que entra y penetra y divide alma de espíritu e perscruta ou sonda a mente e o coração. y examina el corazón y la mente. Se nós não fizermos isso, Si nosotros no hacemos eso, não iremos amadurecer. nosotros no maduraremos. Essa é a grande lição. Esa es la gran Então lección. essa é a primeira parte de Marcos capítulo 4. Esa es la primera parte de Marcos 4. Vamos para a parte final. Vamos para la segunda parte. A partir do verso 26 até o final, Del versículo 26 hasta el final, agora o Senhor não é mais aquele que semeia, el Señor no más es el que siembra, Ele é aquele que dorme. pero es el que duerme. Primeiro nós temos algo muito interessante na parábola da semente. Primero vemos algo muy interesante en esta parábola de la semilla. Então escute bem, por aqui vamos passar com mais agilidade. Aquí vamos a pasar un poco más rápido, entonces oigan con atención. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en tierra. O Senhor Jesus semeou a palavra de Deus, El Señor Jesús sembró la semente, la palabra de Dios, Ele fez isso fielmente, lo hizo con fidelidad. e depois o que aconteceu? Después, ¿qué ocurrió? Ele foi ao Gólgota. Fue hasta el Gólgota. E isso é tipificado aqui, representado aqui pela palavra dormice. Y aquí eso está representado por y duerme. A morte do Senhor Jesus. Es la muerte del Señor E Jesús. se levantasse Y se levanta. a ressurreição do nosso Senhor Esa Jesus. es la resurrección del Señor Jesús. Esse homem que semeia a palavra, Ese hombre que se siembra la semilla, ele dorme e se levanta, duerme y se levanta. de noite e de dia. De noche y de día. A minha impressão muito clara Mi clara impresión é que não está se referindo ao cotidiano de cada dia. es que no está se refiriendo al día a día, al cotidiano, Ele está simplesmente fazendo uma correlação. pero está haciendo una correlación. Ele se dorme de noite Se duerme a la e noche, ele se levanta de dia. se levanta
del día, en el día. Dormisse e se levantasse de noite e de Y dia. duerme y se levanta de noche y de día. Então a morte e a ressurreição do Senhor. Entonces muerte y resurrección del Señor. Quando o Senhor dormiu e se levantou, Cuando el Señor durmió y se levantó, para onde ele foi? ¿para dónde fue? Assentado à destra do trono da majestade. Fue sentarse a la diestra de la majestad. E a quem ele entregou a sua obra? ¿Y a quién él entregó su obra? Para que a semente que ele semeou pudesse frutificar. Para que la semilla que él sembró, ha sembrado, entonces pudiera producir fruto. A quem ele confiou a sua obra? ¿A quién él confió su obra? Ao bendito Espírito Santo. Al bendito Espíritu Santo. Ele é o obreiro de Deus. Él es el obrero de O Dios, Espírito Santo. el Espíritu Santo. O Senhor Jesus dormiu e se levantou. El Señor Jesús durmió y se levantó. Quando se levantou, ele foi colocado no lugar mais alto, Y cuando se levantó fue colocado en un lugar más alto, à destra do trono da majestade. a la derecha del trono de la majestad. Ele ainda está lá, Aún está allí, mas ele enviou um outro após ele. pero él envió otro após O él. Espírito Santo El Espíritu Santo é aquele que cuida, rega a palavra. es aquel que cuida y riega la É palabra. aquele que nos ensina a respeito das coisas descritas na parábola do semeador. Es aquel que nos enseña sobre las cosas escritas aquí en la parábola del sembrador. A unção que dele recebestes permanece em vós. La unción que de él recibistes está en vosotros. E vos ensina a respeito de todas as Y coisas. vos enseña sobre todas las É cosas. verdadeira, não é falsa. Es verdadera, no es falsa. Permanecei nele, como ela vos ensinou. Permaneced en él como él os enseñó. Essas são as palavras de João. Son las palabras de Juan. Então o Senhor confia sua obra ao Espírito Santo. Entonces el Señor confió su obra al Espíritu É Santo. muito bonita a expressão do verso 27. Es muy bonita la expresión aquí del versículo 27. Não sabendo ele como. No sabiendo él cómo. Que ideia interessante. Qué idea interesante. O Senhor Jesus El Señor Jesús, cumpriu a sua obra. él cumplió su obra. Agora ele confia a aplicação dessa obra. Entonces él confió la aplicación de esa O obra. resultado e os frutos do penoso trabalho da sua alma. El resultado y el fruto del penoso trabajo de su alma. A quem ele confia esse fruto? ¿Y a quién confió ese A fruto? uma pessoa só. A una persona solo. E não é a um homem. No es a un É ao hombre, Espírito Santo. pero fue al Espíritu Santo. E o que o Espírito Santo está fazendo? ¿Y qué hace el Espíritu Há Santo? quase 2000 anos. Hace más de 2000 Ele años está forjando, moldando vasos. está formando vasos. Agora sim, são homens e mulheres. Ahora sí son hombres y mujeres. Para que cooperem com Ele, o obreiro de Deus. Para que cooperen con él, el obrero de Dios. Cooperadores do Espírito Santo. Cooperadores del Espíritu Santo. Para quê? ¿Para qué? Para que a terra possa frutificar. Para que la tierra fructifique. Ele verá o penoso trabalho da sua alma. Él verá el penoso trabajo de su O alma. fruto do penoso El trabalho. fruto del penoso trabajo. É isso o que o Senhor Jesus busca. Es eso lo que busca el Señor Jesús. Então essa é essa linda parábola. Esa es una linda parábola. A terra por si mesmo frutifica, verso 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Que interessante expressão. Es una expresión interesante. A terra tem poder de frutificar. La tierra tiene el poder de dar fruto. Então também o problema não está com a terra, Tampoco el problema es la tierra, mas é o que está ali ao redor da semente. pero es lo que está alrededor de la semilla. Primeiro produz uma erva, depois uma espiga e por fim um grão cheio na espiga. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Não é uma figura bonita de avanço à maturidade? ¿Será que no es una figura muy bonita del avanzo a la madurez? E veja a palavra maturidade no verso 29. Vea la palabra madurez aquí en el E versículo quando 29. o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Qual é o alvo da semeadura? ¿Cuál es la meta de la Na primeira parte de siembra? Marcos, na primeira parte de Marcos 4, o Senhor é aquele que semeia. En la primera parte de Marcos 4, el Señor es el que siembra. Qual é o alvo da semeadura? Entonces, ¿cuál es la meta de esa siembra? É a colheita. Es la cosecha. É Gracias. claro. Es claro. Todos os que semeiam Todos los que siembran aguardam a colheita. aguardan la E cosecha. não é assim com o nosso Senhor. No es así con el Señor. Mas quando a colheita é realizada? Pero ¿cuándo se hace la cosecha? Em qualquer momento? ¿En cualquier momento? Não. ¿No?
quando o fruto já está maduro. pero solo cuando el fruto está maduro. Oh, meus amados irmãos, Amados hermanos, nós temos tanta responsabilidade. tenemos tanta A responsabilidad. semente foi semeada nos nossos La corações. semilla ya ha sido plantada en nuestro corazón. Angústias estão aí, perseguições estão aí. Las angustias, las persecuciones están ahí, Mas na verdade elas não são o problema em si. pero en sí no son el problema. Os espinhos estão aí. Los espinos están ahí. Nós temos cuidados para responder a eles. Nós temos os cuidados para responder a eles, para dar conta deles. Tenemos que tomar cuidado y para cuidados do mundo. hacer frente a esas cosas. Temos que fazer. Tenemos que hacer. Essa é a nossa vida normal. Es nuestra vida normal. A questão é como estamos nos relacionando com essas La coisas. cuestión es cómo nos relacionamos con esas Que cosas. lugar ocupa nas nossas vidas? ¿Qué lugar ocupan en nuestra vida? Os deleites da vida, a mesma coisa. Lo mismo los placeres de esta vida. Então, o alvo da semeadura Entonces la meta de la siembra é a colheita. es la cosecha. É o que o nosso Senhor Jesus está aguardando. Es lo que el Señor Jesús aguarda. A hora de Deus é espiritual. La hora de Dios es espiritual. Não tenha dúvida, amado irmão e irmã. No tenga cualquier duda, hermano. O Senhor Jesus, desde o seu trono, El Señor Jesús de su trono, Ele não é impassível. Él no está impasible, Ele está olhando para a sua igreja. pero está mirando su E iglesia. por um lado, sabe o que ele vê? Y por un lado, ¿sabe lo que ve? Quero usar uma figura. Quiero usar una figura. Ele vê uma noiva assentada em um monte de lixo. Él ve como que una novia sentada en un montón de basura. Essa não é uma figura interessante. ¿No es una figura interesante? Uma noiva em um monte de lixo. Una novia sentada en un montón de basura. Assim o Senhor vê a sua igreja. Así el Señor ve su iglesia. Por outro lado, Por otro lado, o que ele aguarda desta noiva ¿qué espera Él de esa novia? é que realmente ela tenha vestes nupciais. Es que tenga sus vestidos nupciales. Nós estamos numa noite avançada, amados irmãos. La noche ya está avanzada, hermanos. Para qualquer área em que nós olharmos, Para cualquier área, aspecto que miramos, vai alta a noite. ya está avanzada la noche. Vem chegando o dia. Y el día ya llega. Nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. La salvación ahora está más próxima de lo que cuando en el principio creíamos. Como nós temos nos relacionado com os espinhos? ¿Cómo estamos relacionándonos con los A espíritus? pergunta para nós é: La pregunta es, estamos amadurecendo? ¿será que estamos más maduros? A pergunta não é: La pregunta no es, estamos ganhando mais conhecimento bíblico? ¿estamos aprendiendo más conocimiento bíblico? Por mais importante que ele seja. Por más importante que sea. Mas a pergunta é: estamos amadurecendo? Pero la pregunta es, ¿estamos más maduros? O Espírito Santo está encontrando espaço em nós. El Espíritu Santo está encontrando espacio en nosotros. Nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus? ¿Estamos siendo confrontados por la palabra de Dios? Ou nós ouvimos como aquela geração dos tempos de João Batista? ¿O será que oímos como la generación de Juan Bautista? Nós tocamos flauta e vós não dançastes. Tocamos flauta y vosotros no bailasteis. O que é a palavra de Deus para nós hoje? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros É hoy? som de trombeta ¿Será que es un sonido de trompeta ou é som de flauta? o es un sonido de flauta? A flauta serve para nos fazer dormir. La flauta sirve para hacer dormir A trombeta serve para nos despertar. y la trompeta para despertar. Que o Senhor fale aos nossos corações. El Señor abre nuestro corazón. Então, queridos irmãos, vamos para a última parte do capítulo 4. Entonces, hermanos, vamos para la última parte del capítulo 4. A tempestade. O Senhor é aquele que dorme. El Señor es el que duerme. Quando ele consumou a sua obra, ele dormiu e se levantou. Cuando Él consumó su obra, terminó su obra, Él durmió y se levantó. Ele foi entronizado à destra da majestade. Y ahora está en el trono a la derecha de la majestad. E podemos dizer que em um aspecto, Y por un lado, podemos decir ele continua sendo aquele que dorme. que continúa siendo Él aquel que duerme. Por quê? ¿Por qué? Porque ele confiou a sua obra a outro, Porque Él confió su obra a otro, ao Espírito Santo. al Espíritu Santo. Então aqui nessa tempestade, nosso Senhor está dormindo. Aquí lo encontramos al Señor durmiendo en esta tempestad. Vamos caminhar aqui com alguns detalles. Vamos a ver algunos detalles. Verso 35. Versículo 35. Uma palavra do Senhor. Es una palabra del Señor. Passemos para a outra margem. Pasemos al otro lado. Que importante, irmão. Hermanos, qué importante. Eles receberam uma palavra do Senhor. Ellos habían recibido una palabra del Señor. O semeador semeia a palavra. El sembrador siembra la semilla. Qual foi a palavra?
¿Y cuál fue la palabra? Passemos para a outra margem. La palabra fue pasemos para el otro lado. Esse era o alvo. Esa era la meta. O Senhor assim o propôs. Así lo quiso el Señor. E assim seria realizado. Y así sería hecho. Então eles tinham a palavra do Senhor. O sea, ellos tenían la palabra del Señor. No verso 36 diz que eles levaram o Senhor Jesus assim como estava no barco. Y aquí dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Como ele estava? ¿Cómo él estaba? Muito cansado. Él estaba muy cansado, Muitas atividades. porque habían muchas actividades. Levaram-no assim como estava. Y le tomaron como estaba. Podemos pensar no nosso Senhor, quem sabe, com suas roupas sujas, Podemos pensar que el Señor tal vez estuviera con sus ropas sucias, suado, sudadas, cansado. que estaba cansado. O levaram assim como estava Así lo tomaron en la barca e o colocaram no barco. y lo pusieron en la barca. O que mais aconteceu? ¿Qué más ocurrió? Então vem o grande temporal. Entonces hubo una tempestad. Temporal no lago de Genezaré. Es una tempestad en ese lago de Genesaret. Ele tem uma largura máxima de 13 quilômetros apenas. Lo más ancho que tiene son 13 kilómetros. O rio Amazonas, no Brasil, também tem essa largura. El río Amazonas en Brasil también tiene ese ancho. Não é tão largo para se ter uma tempestade. No es tan ancho para tener una tempestad. Então, certa vez, uma irmã visitou o Mar da Galileia. Una vez una hermana fue y visitó el mar de la Galilea. E é muito interessante a topografia do lugar. Y la topografía del lugar es muy interesante. Quando estivemos lá, também vimos a mesma coisa. Y cuando estuvimos allí vimos lo mismo. Ele está em uma bacia. Él está en una parte que hace como una vacía. Montanhas de um lado, montanhas de outro O sea, hay lado. montañas de un lado, montañas de otro. E de alguma un valle maneira, aquí en el medio. ali há um canal de vento. Entonces ahí se forma un canal de viento. Então, quando essa irmã estava nesse lago, Entonces cuando esa hermana estaba allí visitando el lago, esse lago é o Mar da Galileia. que es el mar de la Não é Galilea, de água salgada, mas de água doce. no es de agua salada, pero es de agua dulce. Então ela ficou imaginando, Entonces ella imaginó, como pode naquela tempestade, como pôde haver uma tempestade nesse lago? ¿cómo pudo ocurrir una tempestad en este lago? Ele não é grande o suficiente. No es suficientemente grande. Então ela estava navegando no lago. Entonces estaba navegando por ese lago. E o piloto do barco disse assim: Entonces el piloto del barco le dijo, não vamos poder concluir a nossa viagem. no podremos terminar nuestra viaje. Teremos que voltar para a partida. Tenemos que volver de donde salimos. Porque este vento que está vindo nessa direção Porque el viento que está viniendo de esta dirección trará uma grande tempestade. traerá una gran tempestad. Muito impressionante. Eso es muy impresionante. Um lago de certa forma pequeno. Era un lago, de cierta manera, pequeño. E quando eles estavam voltando para o porto, Pero al regresar al mar, chegaram com dificuldades. llegaron con dificultad. Porque as ondas já estavam se avolumando. Porque las ondas habían crecido. Então aqui é a história dos discípulos. Entonces, así es la historia de estos discípulos. Grande tempestade, versículo 37. Versículo 37 dice, gran tempestad. Agora, irmãos, no capítulo 3 de Marcos, Hermanos, en el capítulo 3 de Marcos, no verso 27, o Senhor disse aos seus discípulos en el versículo 27, el Señor dijo a sus discípulos que ele havia amarrado o valente para lhe saquear a casa. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Aquí dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Que figura é essa? ¿Qué figura es esa? Eles diziam que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Decían que el Señor echaba fuera demonios por el poder de Beelzebú. E ele diz, ao contrário, Y él dice, no, por lo as contrario, obras que eu faço las obras que yo hago, pelo Espírito de Deus, los hago por el Espíritu de Dios. e entrei na casa do valente, Yo entré en la casa del hombre fuerte, que se refere a este mundo, que se refiere a este mundo, onde Satanás reina. donde Satanás reina. Então o Filho do Homem veio a essa terra, O sea, el Hijo del Hombre vino a esta tierra, amarrou o valente ató el hombre fuerte e saqueou os seus bens. y saqueó sus bienes. Que bens são esses? ¿Qué bienes son esos? Aqueles que pertencem a ele. Aquellos que le pertenecen. Ele amarrou o valente. Él ató Por que al nós hombre estamos fuerte. falando isso? ¿Por qué decimos eso? Porque se levanta um grande temporal no mar. Porque se arma una gran tempestad. Quando o en el mar. Senhor repreende essa tempestade, Y cuando el Señor reprendió la tempestad, olha o verso 39. vea lo que dice el E 39. ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece.
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, emudece. A palavra usada aqui para emudece, nesse versículo, La palabra usada para enmudece en este é versículo a mesma usada em Marcos 1:25. es la misma usada en Marcos 1:25. Naquela primeira ocasião na sinagoga de Cafarnaum, En aquella primera ocasión en que estaba en la sinagoga en Capernaum, ele disse àquele homem possesso. dijo al hombre endemoniado. O homem estava possesso de um espírito imundo. El hombre tenía un espíritu inmundo. Você vê no verso 23. Eso he visto en el versículo E 23. no verso 25, Jesus o repreendeu, dizendo: Y en el versículo 25 el Señor lo reprendió diciendo: cala-te e sai desse homem. cállate y sal de él. Está vendo essa expressão cala-te? Ve esa palabra, cállate. A mesma palavra que o Senhor usou para o espírito imundo, La misma palabra que el Señor usó para el espíritu inmundo, ele usou para o vento e o mar. Él también usó para el viento y para el mar. Qual a conclusão que nós chegamos? ¿Cuál es la conclusión a que llegamos? O inimigo dos propósitos de Deus El enemigo de los propósitos de Dios levantou aquela grande tempestade no mar. fue quien levantó aquella gran tempestad en el mar. E o Senhor usou a mesma palavra para repreender mar e vento. Y el Señor usó la misma palabra para reprender al mar y el viento. Todas as vezes que nós recebemos a palavra do Senhor, Todas las veces que recibimos la palabra del Señor, avancemos, debemos avanzar. passemos para outra margem. Debemos pasar para el otro lado. O que acontecerá? ¿Qué ocurrirá? O inimigo vai se levantar. El enemigo se levantará. Ele vai produzir circunstâncias Él producirá circunstancias para tentar impedir que nós avancemos. para impedir que avancemos. O inimigo dos propósitos e interesses do Senhor. El enemigo de los propósitos y del interés del Señor. Ele pode usar muitas coisas. Puede usar muchas cosas. Pessoas de dentro da nossa própria casa. Puede usar personas de dentro de nuestra casa, Pessoas com as quais trabalhamos e convivemos. personas con quienes trabajamos y convivimos, Levantando questões levantando cuestiones temporales para impedir que nós avancemos. para que impedir que avancemos. Mas o que nós temos? Pero ¿qué tenemos? Temos duas coisas. Tenemos dos cosas. Primeiro, en primer lugar, Nós temos um Senhor que dorme. tenemos un Señor que duerme. A tempestade está lá. La tempestad está Uma ahí. tempestade grande, como diz o Es versículo. una gran tempestad, como dice aquí. O Senhor está no barco. El Señor está en el barco. Essa é a nossa garantia. Es nuestra garantía. Mas Ele dorme. Pero Él duerme. Esse é o nosso problema. Ese es nuestro problema. O que nós queremos fazer? ¿Qué queremos hacer? Desperta, Senhor. Señor, despiértate. Repreende o teu inimigo. Reprende al enemigo. Trata com essa situação. Trata con esa situación. Qual seria a maior prova de fé? ¿Cuál sería la mayor prueba de fe? Por favor, pense junto comigo. Piense conmigo. Qual seria a maior prova de fé? ¿Cuál es la prueba de fe, mayor? Despertar o Senhor, Ir y llamarlo al Señor, porque nós despertarlo, cremos que Ele é poderoso. porque creemos que Él es poderoso. Então nós despertamos o Senhor Entonces lo despertamos. e dizemos: faça alguma coisa, Y le Senhor. decimos, Señor, haz alguna cosa. Não te importa que nós No pereçamos? te importa que perezamos. Digamos que essa é uma certa atitude de fé. Esa es una actitud de alguna fe, Vamos colocar entre aspas. entre comillas. O que o Senhor esperava deles? Pero ¿qué esperaba el Señor de Veja que ellos? figura maravilhosa, Qué irmão. figura maravillosa. Ele é o Senhor que dorme. Él es el Señor que duerme. Ele está à destra da majestade no céu. Está a diestra de la majestad en los cielos. Ele está no barco. Él está en el barco. Ele nos colocou no mesmo barco. Él nos colocó en el mismo barco. Hebreus 2:10 diz assim: Hebreos 2:10 dice: Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Él es el que conduce muchos hijos a la O gloria. Pai por meio de Cristo, El Padre por intermedio de Cristo. conduzindo muitos filhos à glória. Conduciendo muchos hijos a la Ou gloria. seja, O sea, o barco de Jesus el barco de Jesús é o nosso barco, es nuestro barco. o mesmo barco. Es el mismo Nós barco. estamos com Ele no barco. Estamos con Él en el O barco. que Ele aguarda de nós ¿Y qué espera Él de nosotros? é que nós nos despertemos para lidar com situações. Es que nosotros lo despertemos para que Él trate con las situaciones. Não é isso que parece nessa parábola. No es eso lo que aparece aquí. Porque Ele pergunta aos seus discípulos: Porque Él le pregunta a los Por discípulos: que sois assim amedrontados? ¿Por qué estáis así amedrontados? Por que não tendes fé? ¿Cómo no tenéis fe? Ou seja, O sea, despertar aquele que dorme despertar al que duerme para fazer alguma coisa para hacer algo não é fé, no es fe, é falta de fé. es falta de fe. Por quê? ¿Por qué? Porque o Senhor está no barco. Porque el Señor está en el barco Nós estamos com Ele no y barco. estamos con Él en el barco. Quaisquer tempestades que se levantam,
cualquier que sea la tempestad que se levante, nunca impedirão que o barco chegue ao seu destino. nunca impedirá que el barco llegue a su destino. Os propósitos e os interesses do Senhor Los propósitos y el interés del Señor são tão seguros, están asegurados porque Ele consumou a sua obra. porque Él terminó, consumó su obra. Então Ele amarrou o valente Entonces Él ató al hombre e fuerte Ele tirou todos os seus y bens. quitó todos sus bienes. Sabe o que acontece quando eles chegam na outra margem? ¿Sabe lo que ocurre cuando llegaron del otro lado? Olhe para sua Bíblia, Marcos 5. Vea su Biblia en Marcos 5. Quem foi que o Senhor encontrou na outra margem? ¿Quién encontró el Señor del otro lado? Endemoninhado terrível. Terrible endemoniado. É dito nessa narrativa que ninguém podia subjugá-lo. Aquí dice que nadie podía sujetarlo. Final do verso 4. Al final del versículo 4. Ninguém podia subjugá-lo. Nadie podía le dominar. Depois que o Senhor acalmou aquela tempestade Después que el Señor acalmó la e tempestad, chegaram até a margem, llegaron hasta el margen. ali ele foi encontrado por um terrível espírito maligno, Ahí un espíritu maligno terrible lo encontró, que é uma figura tão impressionante da natureza humana em si mesma. que es una figura de la naturaleza humana. Ninguém podia subjugá-lo. Aquí dice que nadie le podía sujetar o Ele dominar. andava desnudo Andaba desnudo no meio dos sepulcros, entre los sepulcros. usava pedras para ferir a si mesmo. Él se hería con piedras. Quando o Senhor pergunta qual é o nome dele, do homem, Y cuando el Señor pregunta el nombre del hombre, quem responde na verdade não é o homem, quien le responde no es el hombre, era aquele que o subjugava. pero era aquel que dominaba el hombre. Então o espírito imundo disse: Entonces el espíritu inmundo le dice, somos uma legião. me llamo Legión. Esse endemoniado, Es endemoniado. depois que o Senhor tratou com o espírito imundo, Después que el Señor trató con ese espíritu sabe o inmundo, que é dito na narrativa? ¿sabe lo que dice aquí? Depois que o Senhor autoriza aqueles demônios que entrem nos porcos, Después que el Señor permite que los demonios entren en los e puercos, os porcos caem pelo barranco, entonces los puercos se tiran al mar. o homem é encontrado vestido, El hombre está vestido, em sanidade, está sano e ele tem um desejo. y tiene un deseo. Ele pede a Jesus Le pide al Señor que ele possa estar com ele. que pueda estar con él, Com ele. con él. Então, amados irmãos, Entonces, hermanos, quando essa tempestade se levanta, cuando la tempestad se levanta, no verso 38, Jesus está dormindo na popa, en el versículo 38 encontramos al Señor durmiendo en la popa, sobre aquele travesseiro, aquela almofada na popa. sobre el cabezal en la popa. Eles o despertaram por quê? ¿Y por qué lo despertaron? Não é a fé que desperta o Senhor, No es la fe que despierta al é a Señor, incredulidade que desperta pero es o la Senhor. incredulidad que despierta al Señor. A maior lição seria aprendida se eles não despertassem o Senhor. La mayor lección que ellos podrían aprender es si no despertaran el Señor. Será que nós podemos confiar no Senhor que dorme até que venha a ceifa? ¿Será que podemos confiar en el Señor que duerma hasta que venga la cosecha? Angústias e tribulações, Angustias y persecuciones y tribulaciones. oposição do inimigo, Oposición del enemigo. e o Senhor à destra da majestade, Y el Señor a la derecha del Padre, aquele que dorme. aquel que duerme. Mas o que ele disse? Pero ¿qué dice? Passemos para a outra margem. Él dice, pasemos al otro lado. Então o que ele pede de nós? Entonces, ¿qué nos pide Él? Não fiquem amedrontados. No tengan miedo. Exercitem fé. Ejerciten su fe. Então, o Senhor deu essa lição tão preciosa para esses discípulos. Entonces, así Él enseñó esa lección tan preciosa para los discípulos. Agora vamos concluir. Vamos a terminar. Uma última nota, Una última nota, rapidamente. de manera rápida. Você sabe que Pedro estava nesse barco. ¿Sabe que Pedro estaba en este barco? Aqui não diz que Pedro estava no Aquí barco. no lo dice. Agora, você acha que é possível que Pedro deixe o seu barco partir sem ele? Pero no es posible que Pedro deje que su barco vaya sin él. É impossível. Es eso imposible. Pedro é o dono do barco. Pedro es el dueño del barco. E Pedro é aquele que está próximo ao Senhor. Y Pedro es aquel que está próximo al Señor. Pedro é a sombra do Senhor. Es como si Pedro fuese la sombra del Señor. Onde o Senhor está, Pedro está. Donde está el Señor está Em Pedro. todos os momentos. En todos los Nos mais momentos. íntimos, nos mais difíceis. Los más íntimos, los más difíciles. Então Pedro está no barco. Pedro estaba en el barco. E
eles despertam o Senhor para que faça alguma coisa. y despertaron al Señor y pidiéndole que le haga alguna cosa. Então a última nota que vamos meditar nela. Entonces la última nota en que vamos a meditar, Mais tarde, más tarde, quando a fé de Pedro amadureceu, cuando la fe de Pedro estaba madura, a semente foi lançada em Pedro também porque la semilla fue sembrada en Pedro e también deu muito fruto. y dio mucho fruto. Quando ele escreve as suas epístolas, Al escribir sus duas epístolas, epístolas, son dos, são muito ricas, ellas son epístolas muy ricas, porque é o ancião Pedro, porque es el anciano Pedro, ele está maduro. él está maduro. Então, em Atos capítulo 12, En Hechos capítulo 12, o Espírito Santo já havia descido no Pentecostes. él es 2 o 12. Atos 12. En Hechos 12, Depois que o Espírito Santo desceu, después que el Espíritu Santo descendió, Tiago foi martirizado Jacobo fue e martirizado Pedro foi aprisionado. y pusieron a Pedro en prisión. E o que acontece naquela prisão? ¿Y o qué ocurrió en aquella prisión? Pedro estava condenado. Pedro estaba condenado, Ele foi preso para ser morto, estaba preso para que lo mataran, como Tiago foi morto. así como Jacobo había sido muerto. E o que aconteceu naquela prisão? ¿Y qué había pasado en aquella O que prisión? Pedro fazia naquela prisão? ¿Qué hacía Pedro en aquella prisión? Você se lembra do texto? ¿Se acuerda del texto? Pedro dormia. Pedro dormía. Ele aprendeu uma lição, Él aprendió una lección porque a sua fé amadureceu. porque su fe había madurado. Agora aqui nós podemos ver esse sono de Pedro de duas formas. Pero ese sueño de Pedro podemos verlo de dos maneras. Primeiro porque o Espírito Santo já havia descido. Primero porque el Espíritu Santo ya había descendido. Agora as coisas para Pedro estavam muito mais Y claras. las cosas para Pedro eran mucho más claras. Já tinha havido alguma jornada com o Senhor. Él ya había caminado con el Señor. Ele já pregou no Pentecostes, Ya había predicado en Pentecostés. já pregou na casa de Cornélio, Ya había predicado en la casa de já havia Cornelio. alguma jornada com o Senhor. Ya había un camino con el Señor. Então podemos pensar que Pedro tinha segurança no Senhor. Entonces, de una cierta manera, vemos que Pedro tenía seguridad en el Señor. Então ele podia dormir na prisão. Entonces podía dormir en la prisión. Sim, essa é uma maneira. Esa es una manera. Mas irmão, há outra coisa. Pero a otra manera. Eu gostaria de mostrar isso a você. Y me gustaría mostrarles Abra por eso. favor em João 21. Abra, por favor, en Juan 21. Você sabe que em João 21 o Senhor restaura o ministério de Pedro. En Juan 21, el Señor restauró el ministerio de Pedro, Apacenta ou pastoreia as minhas ovelhas. pidiéndole que apacentase sus ovejas. Quando nós chegamos ao verso 19, En el versículo 19, João 21, 19. Juan 21, 19. Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou: segue-me. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Então o Senhor disse a Pedro para segui-lo e disse a Pedro que ele havia de glorificar a Deus à sua morte. Entonces, él dijo a Pedro que lo siguiera y que él glorificaría a Dios con su muerte. Mas há uma palavra muito interessante no verso 18. Pero en el versículo 18 hay una palabra muy interesante. Vamos olhar para nós terminarmos. Vamos a terminar con eso. Preste atenção. Oiga con atención. O semeador está semeando a palavra. El sembrador siembra la palabra. O que ele disse para Pedro? ¿Qué dijo para Pedro? Em verdade eu te digo, De cierto te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo cuando eras más joven te ceñías e andavas por onde querias. e ibas a donde querías. Preste atenção agora. Ahora, oiga con atención. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Quando fores ancião, Cuando seas un anciano, ou seja, o sea, o que sabia? ¿qué sabía Pedro? Quando ele estava lançado naquela prisão em Atos 12, En Hechos 12, cuando estaba en la prisión, ele não era ancião, aún no era un anciano. era homem, não ancião. Era un hombre, no era un anciano. O que o Senhor havia dito a ele? Pero ¿qué le había dicho el Señor? Quando ele fosse ancião, Cuando ya seas un anciano, é que ele iria partir para o Senhor, entonces él partiría para el Señor com determinado tipo de morte. con un determinado tipo de muerte. Ou seja, O sea, quando Pedro estava naquela prisão em Atos 12, cuando Pedro estaba en la prisión en Hechos 12, ele sabia
que ele não seria morto. Él sabía que no sería muerto. A sua vida não seria ceifada, O sea, no le quitarían la vida. como foi ceifada a vida de Tiago. Como le quitaron la vida a Jacobo. Pedro ainda não. Pedro aún no. Por quê? ¿Por qué? Porque ele não era um ancião. Porque aún no era un anciano. Ele viveria mais tempo. Entonces él tendría que vivir más tiempo. Ele escreveria suas 2 epístolas. Escribiría entonces sus 2 E epístolas. sabe o que ele fala na segunda epístola? ¿Y sabe lo que dice en la segunda epístola? O Senhor Jesus efetivamente me revelou El Señor Jesús efectivamente me reveló que eu estou prestes a ponto de deixar este tabernáculo. que estoy a punto de dejar este tabernáculo. Agora sim. Ahora sí. Agora ele era um ancião. Entonces ahora él era un E anciano. o Senhor lhe revelou que ele estava próximo da sua Y partida. el Señor le dijo que él estaba próximo de su partida. Então ele disse: eu vou escrever essas cartas Entonces él decidió escribir esas cartas para recordar a mente, a memória de vocês, para traer a la memoria de ustedes os fatos sobre o Senhor Jesus, los hechos sobre el Señor Jesús, sua glória excelsa, su gloria o monte da transfiguração, sobre el monte de la o transfiguración, testemunho ocular de Pedro. sobre el testimonio ocular de Pedro. Então, amados irmãos, Amados hermanos, esse capítulo 4 de Marcos tem tantas lições para nos ensinar. ese capítulo 4 de Marcos tiene muchas lecciones para O nosotros. Senhor já semeou sua palavra. El Señor ya ha sembrado su palabra. O Senhor dorme, El Señor duerme, em certo sentido. en algún sentido. Ele enviou seu Espírito Santo Mandó su Espíritu Santo para que a palavra frutifique. para que la palabra dé fruto. Precisamos ter a palavra no Ahora nosso tenemos coração. que retener esa palabra en el corazón. Não ouvi-la apenas com alegria. No simplemente oírla con alegría. Os que têm solo rochoso ouvem com alegria. Aquellos que son suelos con piedras también oían con alegría. Mas quando saem a poucos metros, Pero al afastarse pocos metros, nada fica no seu coração. nada queda en su corazón. Retém a palavra, Hay que retener la palabra, porque o mestre dorme. porque el maestro duerme. Quando que ele despertará? ¿Y cuándo despertará? Ah, meus amados irmãos, Mis amados hermanos, falta tão pouco para que ele desperte falta tan poco para que se despierte. e rasgue os céus Y él como que rompe los cielos. e mostre o seu rosto de novo para a sua criação. Y una vez más mostrar su rostro para su creación. Agora não mais como um cordeiro mudo No, perante os no seus más tosqueadores, ahora como un cordero mudo, mas como o leão da tribo de Judá, pero como el león de la tribu de Judá. aquele que venceu para abrir os livros. Aquel que venció para abrir el libro. Então, enquanto estamos no temporal, En cuanto estamos en la tempestad, não nos amedrontemos. no tengamos miedo. O Senhor está no barco. El Señor está en el barco. Não nos inquietemos. No nos pongamos inquietos. Ele nos deu uma palavra. Él nos ha dado una palabra. Passemos para a outra Pasemos margem. para el otro lado. Que o Senhor encoraje os nossos corações. Que el Señor nos encoraje el corazón. Vamos orar. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú eres aquel que siembra, aquel que ha hecho todas las cosas, aquel que consumó la obra, aquel que ha enviado su Espíritu Santo, aquel que cuida y seguramente aquel que volverá pronto. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, a que podamos no solo escuchar esta palabra con alegría, pero también retenerla. Ayúdanos, Señor, y nosotros te daremos toda la gloria, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.